Vocês, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Mais um domingo para a nossa escola bíblica dominical. Vocês já podem observar que eu estou aqui de máscara, não é isso? Mas é somente para ilustrar para vocês, perguntando como é que está o dia de vocês. Eu estou com muita saudade, todos nós, né? Estamos com muita saudade da igreja, dos nossos irmãos, de todos nós. Mas mais um domingo, já que a gente não pode ir lá e como nós somos igreja, aprendido na primeira lição, nós vamos aprender aqui hoje a nossa 7ª lição. E vamos fazer a escola dominical, eu aqui, você aí, e a gente também interagindo conforme no decorrer da nossa aula, ok? Eu já gostaria de fazer a chamada, já ficar perguntando quem está entrando, quem foi que entrou. Eu estou acompanhando tanto aqui, né, nesse outro celular, na TV também, volta e meia eu vou olhar para ver com quem eu estou falando, com quem é que eu estou vendo. A Flavinha já entrou, bem-vinda, a paz do Senhor, Flavinha. Vamos ver se a Ana Beatriz, né, 10 horas e 1 minuto, vamos ver se a Ana Beatriz entra, se a Camila, a Isabela, Yasmin, Lara, vamos ver quem é que está entrando conosco aqui. Por enquanto a Flavinha, tentando enxergar aqui. A Flavinha, quem mais? Flavinha. Vamos lá, Camila, Yasmin, Vinícius, Lara, vamos acordar, todo mundo já tomou café. Estamos aqui, eu já estava com a máscara, mas como eu estou sozinha em casa, juntamente com o irmão Diego, né? E o álcool em gel, sempre está utilizando o álcool em gel. Por enquanto, vamos aguardar quem está chegando. Mas a gente já tem que dar início porque temos apenas 1 hora para fazer tudo isso e ainda os exercícios. Os exercícios de hoje são cumpridos, não são complicados, mas tem que prestar bastante atenção e participar de toda a aula para a gente responder direitinho os exercícios, ok? Só a Flavinha que está online, das minhas alunas, dos meus alunos. Cadê a Ana Beatriz? Cadê o Enzo? Vamos acordar, irmãos? Camila, Isabela, João, Lara, Vinícius, Yasmin. Vamos lá para a gente já iniciar com a nossa oração inicial da nossa aula. Não estou enxergando aqui, deixa eu ver. Tudo bem com você, Flavinha? Uma Flavinha, como é que estás? Responde aí com um oi, alguma coisa. Deixa eu ver, muito bem. Oi, irmã Flavinha, paz do Senhor. Com a sua mamãe, tia Valquíria. Camila entrou, a Camilinha? Muito bem, Camila. Paz do Senhor, tudo bem, tia Grice? Como é que estás? Como é que está essa quarentena? Tá todo mundo querendo sair de casa, né? Para abraçar, para visitar os amigos, para ir para a casa do Senhor, para a igreja. E o nosso tema, né, maior da nossa revista, da escola dominical, de juniores. Quem está com a lição, por favor, mantenha a sua lição, a Bíblia Sagrada do seu lado, né? Mantenha a lição, a Bíblia Sagrada, lápis para escrever, borracha, o que você tiver aí para você fazer anotações e responder junto comigo os exercícios, acompanhar também os versículos que a gente vai ficar falando aqui. Mas então vamos iniciar, né? Vamos iniciar que quem não pode estar neste momento ao vivo aqui conosco vai acompanhar depois através das gravações, tá ok? Feche os seus olhos aí onde você estiver. Esqueça tudo que você está fazendo, esqueça seu vizinho do lado, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, né? O pedido especial dentro toda essa quarentena
é sobre esse vírus, é sobre o Covid-19 ou coronavírus, para a gente... a Larinha já entrou? Muito bem, Lara, muito bem, bem-vinda, a paz do Senhor, Larinha. Então, o pedido em especial é esse pedido sobre... para que Deus cure, para que Deus venha com a cura, com a vacina, né? Que Deus use os cientistas da terra, que Deus use os médicos, Deus use, né, os filhos dele e que essa cura chegue com urgência, né? Porque a gente já está sofrendo muito, já tem muitos que já perderam a vida por causa de algo que é até invisível, que a gente não pode ver, então por isso que muitas vezes a gente se descuida, né? Mas não podemos descuidar, sempre com a máscarazinha, com álcool em gel, lavando sempre as mãos, não colocando as mãos na boca, né? Nos olhos, ok? Não ficando muito próximo de outras pessoas, se for porventura uma urgência de ir na rua, não ficar muito próximo, manter uma certa distância de uns 2 metros para não passar de um para o outro, não é isso? Mas vamos orar, feche seus olhos agora, pensem nos céus, pensem em Deus e a gente vai fazer essa oração inicial, iniciando nossa aula. Deus querido, Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais um privilégio de estarmos aqui, aprendendo mais da Tua Palavra. Gostaríamos, Senhor, de estar na Tua casa, no Teu templo, mas nós somos a igreja Tua, nós te servimos, nós temos o Espírito Santo em nós e Tu estás aqui, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarás ali no meio deles, porque Tu falaste reunido, então reunido não pode ser uma pessoa só, mas onde tiver um filho Teu, Tu estás com ele, então chega aqui conosco nesta aula, neste momento, e queremos Te pedir pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, pelo nosso estado, nosso município, nossa cidade, Senhor, tem misericórdia, e de todo mundo, Senhor, todo o planeta Terra, este mundo que o Senhor ama e amou, sempre amou. Pai querido, chega com providência, chega com cura, com o Teu sopro, Senhor, revigora, dá fé, Jesus, para que as pessoas, Senhor, acreditem no novo amanhã, que o Senhor tudo pode, e o Senhor a qualquer momento pode dar o sopro da cura e mandar essa doença embora. Em nome de Jesus, fica conosco nesta manhã, nesta aula, Senhor. Amém. Vocês estão acompanhando, hoje já está a lição 7, quem sabe que é a lição 7, já fica de olhinho aí. A lição 7, eu não sei qual é a página da lição de vocês. Tio Diego, por favor, me dá ali uma lição de aluno número 6, a lição de alunos juniores número 6, para eu acompanhar qual é a página que vocês devem estar aberta, tá? Vocês, por favor, deixem aberta essa página. Mas enquanto isso, a gente vai fazer um resumo assim de 5 minutinhos em toda a lição. Então, a primeira lição, quem lembra o que foi a casa de Deus, a igreja, casa de Deus, que é o nosso tema. Obrigada, irmão Diego. Igreja, casa de Deus, é a página 17 de hoje, tá? Então, a gente já viu que, na lição de vocês, a gente já viu que a casa de Deus é um lugar de comunhão, que a casa de Deus é uma casa de oração, a casa de Deus é um lugar de adoração a Deus, é um lugar onde aprendemos a palavra, o que mais? É um lugar onde servimos a Deus, foi com a tia Valquíria, e na lição 6 é um lugar onde Deus fala com a tia Jadiceia, não é isso? E eu gostaria já de perguntar para vocês se vocês estão respondendo os exercícios. Vocês respondendo os exercícios, por favor, vocês têm nosso contato de WhatsApp, vai batendo foto e vai mandando para a tia Gris, para a tia Jadiceia, ou tia Valquíria, ou tia Gesimar, tá certo? Vai mandando para a gente, ou então naquele grupo de pais, né, da nossa congregação de Lagoa Seca, ok? Por favor, vão mandando as fotinhas para a gente, que hoje não vai dar tempo de corrigir a lição do 1 ao 7, né? Que a lição hoje é o número 7, tá bom? A gente vai corrigir somente a 7. E se der tempo, vocês tiverem qualquer dúvida com relação às lições passadas, aí vocês perguntam também. Tanto pode perguntar aqui no canal, se não der tempo de responder hoje, a gente responde depois, tá? Que esse vídeo depois vai ficar para vocês, ok? E hoje chegamos na lição número 7, não é? Como diz o João Cadjon, nosso aluno brilhante em inglês, né? 7.
Número 7, lição número 7, que é um lugar onde Deus concede dons. Um lugar onde Deus concede dons. Então, abra aí a sua revista na página 17. Na página 17 da revista de aluno. E fica aí, tá? Depois a gente vai conferir o versículo. E a sua Bíblia já pede para a mamãe aí, para o papai, para quem puder ajudar vocês, abrir a Bíblia em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios é uma carta do apóstolo Paulo. Será que é no Antigo ou no Novo Testamento? É no Novo, né? A gente já estudou muito sobre isso. As cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, da igreja em Corinto. Então é a primeira carta aos Coríntios, as pessoas de Corinto, se chamava, né? As Coríntios. Então capítulo 12, a gente vai ler muitos versículos hoje. Tá certo? Alguns versículos hoje do capítulo 12, para que a gente vá conferindo de acordo com o que a gente está falando, tá bom? Então, quem mais está online? Vamos ver quem está online aqui. Quem está online, se Diego? Temos a Lara, temos a Camila e temos a Flavinha. Cadê Yasmin, Isabela? Cadê as meninas? Cadê as meninas? A Lara ainda está. Vamos lá. Tia Gesimar, né? A irmã Rízia. Mais algumas pessoas. Mas vamos começar. Se você pudesse escolher, por exemplo, um superpoder, qual seria o poder que vocês escolheriam? Né? Muitos meninos gostam do Homem-Aranha, como se fala. Qual é o outro superpoder? Superman, né, que é o super-homem, que ele voa. O que mais que o Superman faz? O Superman, ele também, deixa eu ver, ele tem visão a laser, raio-x, visão raio-x. O tio Diego que tá me ajudando aí, geralmente os meninos que gostam disso, né? As mulheres têm Mulher Maravilha, né? Quem mais? Tem uns que sobe a parede, como eu falei, né, que é o Homem-Aranha. Quem mais? Tem de voar, né? Tem de vários superpoderes, né? Atravessar uma parede de um lugar a outro, tem muitos. Qual seria o poder que vocês escolheriam? Muita gente poderia escolher voar deve ser muito bom, né? Como os pássaros. Mas a lição de hoje não é esse tipo de poder que a tia está falando. A lição de hoje não é esse tipo de poder. Que nós crentes, nós, né? Que aceitamos a Jesus, quando eu falo crentes, não estou falando de evangélicos, tá? Eu estou falando de pessoas que aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador, que reconhece que Jesus morreu na cruz por nós, que reconhece Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador e Redentor, tá bom? Não é esse tipo de poder. Esse tipo de poder que eu estou falando é muito diferente desses dos filmes, dos desenhos animados, né, da televisão, do mundo aí fora. Que esses tipos de poderes de filmes, a gente sabe na realidade que não existem, né? Eles são filmes, eles são novelas, eles são desenhos, eles são fantasias, vamos dizer assim. Porque não existe nenhum ser humano que coloca uma capa, né? Ou é picado por um insetozinho e ele tem um superpoder. Pelo contrário, insetos, se a gente for picado, a gente tem que correr para o médico, né? Não acontece o superpoder do Homem-Aranha. Se você for picado por uma aranha, Deus me livre, Deus nos livre, né? Mas se acontecer, tem que correr para o hospital, tá ok? Não é esse tipo de poder que eu tô falando. Esse é o tipo de poder que eu tô falando, a gente chama de dom, ou dons espirituais. E esse poder, ele é dado por Deus, por Deus. Por isso que eu pedi para vocês abrirem aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Ele é dado por Deus. Né? É um presente de Deus para a sua igreja, para mim que já aceitou a Jesus como Salvador, para você que também aceitou Jesus como Salvador e que é filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, o que está em Romanos? Deus-lhe o poder, Deus-lhe o direito de serem chamados e serem feitos filhos de Deus. Então esse poder, né, esse tipo de poder, esse tipo de dons espirituais é um presente, está aqui, ó, um presente de Deus para cada um de nós, né? Não é esses poderes de voar, de subir parede, né? Deus tem poder para isso? Tem, né? O seu olho tudo vê, mas é Ele que é o poderoso, é Ele que é o onisciente, que sabe todos os nossos pensamentos,
É Ele que tem um superpoder, né? É Ele que é mais poderoso do que todos nós, porque é Ele que nos dá esses dons. E nós hoje vamos aprender sobre esses dons, tá bom? Nós não nascemos com esse dom, né? Nós não nascemos com esse poder. Nós, como eu já falei, a gente adquire, a gente recebe um presente de Deus para os seus filhos. Somente para quem é filho de Deus, para quem serve a Deus, para quem é obediente ao Papai do Céu. Quem é obediente ao Papai do Céu, com certeza é obediente à mamãe, ao papai, aos mais velhos. Não é isso? Então, Ele deu esse poder e não é para a gente machucar as pessoas. Pelo contrário, é para a gente abençoar as pessoas e adorar a Ele. Esse poder que Deus nos deu não é também para a gente ficar se mostrando, né? Eu tenho um super poder, hoje nós vamos estudar sobre eles. E a Bíblia Sagrada fala de que são 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. Só isso, tia? Só 9? Mas tem dom espiritual que já engloba tudo que você imaginar. E a gente vai estudar por aqui pela lição de hoje, né? E quem que tá mais online? Ana Beatriz, bem-vinda, Ana Beatriz. Pai do Senhor, irmã Magda, Isabela, né? Quem mais? Yasmin. Então acho que a classe está quase completa. Falta o Enzo, né? Falta o João, falta o Vinícius. Olá, Vinícius, vamos acordar. Mamãe acordando o Vinícius, papai também. E aí, como eu havia falado, esse presente é um presente de Deus para nós, Igreja do Senhor. Igreja do Senhor, e são 9. E a Bíblia fala, no capítulo que nós vamos ler, no versículo que nós vamos ler, que esses dons, eles são dados para toda a Igreja do Senhor. Cada igreja, cada templo, congregação, né? A igreja somos nós, né? É dado, cada um recebe um dom. Tem uns que recebem mais de um, tem uns que recebem um somente, mas esses dons, eles são variados. E toda a igreja, toda a congregação do Senhor tem que ter todos os dons, porque um complementa o outro. Todos esses dons, um complementa o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Nenhum desses 9 dons, o primeiro dom é melhor do que o segundo, não. A Bíblia fala de 9 dons e todos eles complementam. Já pensou se todo mundo tivesse o mesmo dom? Aí nós vamos para o versículo de hoje, né? O texto áureo de hoje, memorizando da lição de hoje, que está em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 27. 1 Coríntios, abra aí a sua Bíblia, mamãe, ajuda aí. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Tem variadas versões da Bíblia, mas quer dizer a mesma coisa. Então, eu gostaria que você lesse aí, acompanhasse comigo, tá bom? Eu vou ler em 2 das Bíblias aqui, mas quer dizer a mesma coisinha, tá? 12, 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na revista, que é a linguagem de hoje, da tradução linguagem de hoje da Bíblia Sagrada, diz assim: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Tem um corinho até que eu lembrei, que é: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. E eu não vou continuar cantando porque eu sou um desastre, me perdoe. Mas muita gente até canta assim: somos corpos. É porque somos é plural, aí vai falar de corpos. Não. Então o versículo fala: nós somos o corpo de Cristo. Se a gente é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Ou seja, Cristo é o líder desse corpo, ok? E nós somos, cada um somos uma parte desse corpo. Nós não somos o corpo completo. Não, cada um é uma parte. Temos o quê? Temos a mão, né? Temos 2 mãos. Mas se eu não tiver uma, eu faço com a outra. Mesmo assim, você que é destro, você que escreve com essa mão, eu vou virar assim, né? Porque se eu estiver de frente, vocês vão ver outra mão. Se você que é destro, você
você só escreve com a mão direita, né? Quem é destro, corta com a tesoura com a mão direita. Usa a maioria das vezes a mão direita, acha que a mão esquerda não serve? Ai, tenta pegar um peso, tenta fazer uma coisa sem usar essa mão. Tenta vestir uma roupa com uma mão só. É muito difícil, né? Pode ser até que consiga, mas vai demorar um tempão se você tivesse duas mãos. Ah, mas eu posso até faltar um dedo da minha mão. Ih, tem muita dificuldade. Cada mão, cada dedo tem uma função, né? Cada um tem uma função. Se você vê mesmo esse dedão aqui, né? Que a gente é conhecido como polegar ou dedão, que a gente chama. Ah, ele é bem pequenininho, ele é o mais gordinho de todos, né? Ele só tem uma articulação aqui, ó. Os outros têm duas articulações, ele só tem uma. Ah, ele sozinho ele é muito feio. Mas se não tivermos ele, o do legal, né? Se a gente não tiver esse polegar, vai ser mais difícil a gente pegar nas coisas. Automaticamente a gente faz as coisas e nem percebe que a gente usa muito ele, por exemplo, para pegar um objeto, ó. Se não tiver ele, já vai ser difícil pegar. Vou conseguir, mas vai ser difícil, por exemplo, também cortar, né? Entendeu? Então, todo o nosso corpo, desde as células, tudo tem sua função. Cada membro nosso tem uma função. E a Bíblia, né, compara o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? O pessoal lá aos Coríntios, ele compara isso, que cada um tem uma função. E a mão, ela não é mais importante que outra mão, ou ela não é mais importante que o pé. Já pensou não tendo pé? Como é que a gente ia andar? Hoje em dia ainda tem prótese, não é? Ou seja, aquelas pernas que a gente chama perna mecânica, aquelas próteses, né? Que a pessoa coloca um pé, coloca uma perna e começa a andar de ferro. Mas é muito recente isso. Mas de todo jeito, se fosse perguntar para a pessoa o que ela escolheria, ela preferia ter a perna dela igualzinha a outra, não é isso? Né? Com todos os dedos, com os pés, tudo inteiro. Ninguém gosta de estar faltando nada no seu corpo, não é isso? Então, cada membro do nosso corpo tem uma função e nenhum é mais importante do que o outro. Mesmo o dedo mais midinho da gente, o menor dedinho, ele não é menos importante do que o maior. O maior é mais importante, mais bonito. Não. Para Deus, todos nós, como os dons que Deus nos deu, somos importantes para Deus, né? E que dons são esses que Deus nos ensinou na sua palavra? Que dons são esses? Então, aos Coríntios capítulo 12, né? A partir do versículo 4 nós vamos aprender que dons são esses. Então acompanha comigo aí que dons são esses, né? Fala aqui, ó, na minha Bíblia Sagrada. Ora, os dons são diversos, são variados, são muitos, né? Mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é o Espírito Santo de Deus que dá pra gente esses dons, tá certo? Pra gente adorar a Deus e servir ao próximo. Sabeis quando eres, né, não desconhecidos da fé, deixados conduzir... versículo 5. E também há diversidade nos serviços, ou seja, para que cada coisa que serve, né? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, cada um é variado, cada um tem um significado, faz determinada coisa. Mas todos são importantes para Deus e nenhum é melhor do que nenhum, tá? E todos eles se completam, né? Se complementam. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, aí o versículo 8... Eu vou pegar a Bíblia da linguagem de hoje, que vocês, né, a maioria de vocês tem a mesma versão que essa que eu estou falando, versão linguagem de hoje, que diz assim, né? Para uns é dado a palavra de sabedoria. Sabedoria é o nosso primeiro dom. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Nós vamos aprender o que é essa, o que é palavra de sabedoria. É saber das coisas? Que coisas são essas? Né? O segundo dom é o que? É palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. O terceiro, não estou dizendo a ordem exata, tá? A Bíblia só fala da ordem mesmo, assim, fala da palavra de sabedoria. Mas não quer dizer que é a primeiro dom de todos, o melhor é a palavra de sabedoria, não.
Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O que mais nós temos? Cura. Nós temos a cura, nós temos operação de milagres, nós temos a fé, nós temos o que mais? Profecia, nós temos variedade de línguas. Nossa, variedade de línguas, o que é isso? Nós vamos aprender. Nós temos interpretação de línguas. Será que é a tradução do inglês? Será? O que é? Discernimento de espírito. São 9. Então, nós vamos ler aqui a partir do versículo 8, que fala assim. Capítulo 12, de 1 aos Coríntios, versículo 8. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Lembra que a tia mostrou para vocês? E para a outra, o mesmo Espírito Santo, né, dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, dom da fé, né? E para a outra, dá o poder de curar. Uma pessoa, versículo 10, recebe do Espírito poder para fazer milagres. Lembra a operação de milagres? E a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus, profecia. Ih, já deu a resposta. E ainda a outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e o que não vem dele. Que eu já falei, é o último que a tia mostrou aqui, que é discernimento. Então a tia já está explicando alguns aqui, né? O que é palavra de sabedoria? O que a gente, né, pode aprender palavra de sabedoria? É saber todas as coisas. As pessoas adultas geralmente sabem tudo, né? Muitas crianças pensam assim, eu quero logo ser adulto para saber de tudo. Não é assim não. Tem muita gente que sabe português, matemática, inglês, francês. O que mais? Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não é essa palavra de sabedoria que a Bíblia fala. Isso aí é só você estudar. Você que gosta muito de matemática, você pode estudar, né? Você é muito no português, no francês, no italiano, quer aprender outra língua, japonês, enfim. Isso aí você pode aprender, basta você se esforçar. Mas esse dom de Deus para nós, da casa de Deus, da igreja do Senhor, nós que somos igreja do Senhor, a palavra de sabedoria é aquele conselho sábio. Como assim? Sabedoria, a pessoa ser sábia. É aquela pessoa que dá sempre aquela palavra, um conselho sábio para alguém. Ou seja, qualquer dificuldade que alguém tenha, ou que ela mesma passe, ela sabe resolver aquele problema de maneira muito sábia. Ela sabe aconselhar as pessoas e a ela mesma. Vamos dar um exemplo assim. Eu acredito que vocês já ouviram essa história do rei Salomão, que foi o homem mais sábio do planeta Terra, o homem mais sábio. Por que ele foi o homem mais sábio? Por que ele tinha esse nome? Porque o rei Salomão, quando Deus chegou para ele, conversou com ele, disse assim, pede o que você quiser. O que você quiser, você pode pedir, rei Salomão. Aí, ao invés de ele pedir riquezas, o que você pediria? Se Deus dissesse assim, peça o que quiser, o que você pediria? Qual seria o seu pedido? Eu quero ser rica. Eu já quero ser adulta. Eu quero ir para o céu. Qual é o seu pedido? Eu quero ser uma médica, eu quero ser um advogado, eu quero ser um jogador de futebol. Seria esse o seu pedido? Se Deus aparecesse para você? O rei Salomão, ele pediu somente sabedoria. Ele disse, eu quero sabedoria, Deus. Sabedoria para resolver os problemas. Porque rei, né? Um rei de Israel, um rei muito famoso. E né, filho de Davi, lembra do rei Davi? Muito bem. Aí, ele pediu sabedoria. Por ele ter pedido sabedoria para resolver todas as coisas, Deus disse, eu vou te dar não somente sabedoria, eu vou te dar muita sabedoria, muitos anos de vida e eu vou te dar muitas riquezas. E Salomão foi muito, 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 muito rico. Simplesmente porque ele pediu sabedoria. Então, em Tiago, né, Tiago fala assim, em 1:5 de Tiago, que quem quer sabedoria, peça a Deus que dá. Então, é um dom que Deus dá para cada pessoa de acordo com a vontade dele, conforme ele queira, mas a gente também pode pedir esse dom, que é muito bom. Já pensou? Todos os problemas que você tiver, todas as coisas que você tiver, você ter uma convicção, aquela resposta, você sabe mesmo que você vai resolver, como você vai proceder da melhor forma, mas lógico que esse dom vem de Deus, ele não é seu, é um presente de Deus.
né? Então, como é um presente de Deus, serve para adorar, como eu falei, não serve para a gente ficar se mostrando, né, querendo aparecer, não é para isso. E também para a gente abençoar as pessoas. A gente não tem que ficar com um dom só pra gente. Se é um presente, né, de graça recebeste, de graça dai. Outro versículo da Bíblia Sagrada. O segundo dom é palavra de conhecimento. O que seria palavra de conhecimento? É muito parecido, né? Sabedoria, saber agir conforme, né, cada ocasião, cada necessidade, o conhecimento é um entendimento claro. É você compreender tanto pessoas, circunstâncias, as verdades bíblicas. Vocês já viram pregadores da palavra de Deus, pastores que têm muita facilidade de aprender a mensagem e transmitir para as pessoas, né? Transmite para as pessoas. Mas não necessariamente a pessoa que tem o conhecimento, ela pode ser uma pessoa sábia. Deveria, né? É bom a gente ter os dois, né? Porque se você tem conhecimento, você passa para as pessoas aquele conhecimento que você tem. Mas com falta de sabedoria, você pode não conseguir resolver alguns problemas. Mas cada um, né, é um entendimento claro. Então, cada um tem um dom para apresentar ao Senhor. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, que a gente vai apresentar ao Senhor. E o outro dom é o dom de cura. Ai, que dom, deve ser muito legal, né? Você chegar para alguém e essa pessoa ser curada de qualquer doença. Quem tem um dom de cura? Nossa, como seria importante, interessante. Vale salientar também que a gente não pode dizer, ninguém tem um dom de cura, porque até agora está todo mundo pedindo para Deus curar sobre o Covid-19 e até agora não aconteceu. Calma. Tudo também é no tempo de Deus. Tudo também é da vontade e permissão dele. Quanto mais você pede... O Vinícius já entrou? Muito bem, bem-vindo, Vinícius. Paz do Senhor. Saudade. Continue aí na aula. Então, o terceiro que eu vou falar para vocês é o de cura. Esse dom de cura é muito bom. Orar pelos enfermos e serem curados, né? Já pensou? Alguém aí de vocês tem o dom de cura? Né? É a restauração da saúde. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, lembra de Pedrinho, como eu chamo para vocês, que eu converso muito com vocês sobre Pedrinho? O Pedro, depois, né, que Jesus foi para o céu e tal, assim, ele se tornou pastor da igreja, dirigente da igreja. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 5, acho que versículo 15 em diante, ele fala, 15 e 16, que ele fala que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Então ele tinha o dom da cura. Né, o apóstolo Pedro. Outra pessoa também, o apóstolo Paulo, tinha o dom da cura. Em Atos 19 fala que as pessoas pegavam até lenços e aventais de Paulo e eram curadas. Todos os enfermos eram curados. O apóstolo Paulo ele tinha outros dons também, que depois eu vou falar para vocês. Tá bom? Então o dom da cura, que dom maravilhoso, né? Se você quer esse dom, peça a Deus. Se for da vontade dele, ele vai lhe conceder esse dom. São 9 dons espirituais. Pelo menos um você tem. Pelo menos um você recebeu de Deus, recebeu do seu Pai, do nosso Paizão Celestial, né? Operação de milagres. Eu coloquei um pertinho do outro assim, porque também é muito parecido. Porque a operação de milagres já envolve uma coisa maior. Lembra que eu disse que são... a Bíblia fala de 9 dons, mas só tem 9. E tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para a gente fazer. Não, operação de milagres já envolve tudo. Já envolve cura, já envolve até ressuscitar mortos, expulsar demônios, muitas outras coisas. Lembra da nossa história de Paulo e Silas, que eles estavam... lá em Filipos, que tinha uma jovem com espírito de adivinhação e ele repreendeu, pronto, ele expulsou o demônio daquela jovem. Ele expulsou o demônio daquela jovem. Então, o dom de milagres, o dom de milagres. E o próximo é o dom da fé. Dom da fé. Mas a gente já não tem fé? E o que é fé? Fé é uma confiança sincera. É você acreditar até naquilo que você nem está enxergando. É você crer. Você não precisa estar vendo para você acreditar. Você crê. Você já viu Jesus? Você viu Jesus aqui na terra morrer por você, morrer por mim? Não. Mas a gente tem essa fé. Essa é a fé natural. Mas o dom da fé é você determinar, você acreditar mesmo que aquilo vai acontecer. Coisas assim que ninguém nunca falou para vocês. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu tinha uma amiga quando eu tinha uns 14 anos. Ela é um pouquinho mais velha que eu, mas é na mesma faixa etária. Quando a gente era adolescente, pré-adolescente,
E ela sempre falava comigo assim, eu vou morar nos Estados Unidos. E ela falava inglês. Ela falava inglês não, ela ficava fingindo que estava falando inglês. Aí eu disse assim, amiga, o que você está falando? Né? Não vou dizer aqui, citar o nome dela. Mas ela dizia assim, eu estou fingindo que eu estou falando inglês, porque um dia eu vou ser dos Estados Unidos. E ela hoje, onde é que ela está morando? Nos Estados Unidos, está casada, bem casada, tem uma filhota já grandinha da idade, eu acho mais velha que vocês ainda, já está uma moçona, a filha dela, e ela está nos Estados Unidos e falando o verdadeiro inglês. Então, eu acredito que ela tinha naquela época e tem o dom da fé, porque ela determinou, ela ainda era uma pré-adolescente, ela ainda era quase uma criança, né, na faixa etária de vocês, e ela disse, eu vou morar nos Estados Unidos. Isso é um dom da fé, que lindo, né? Então, quem precisa, lógico que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o dom da fé, ele já é mais forte, entenderam aí? O próximo dom, vamos falar sobre o dom da profecia. Profecia é a transmissão da palavra diretamente de Deus, né? O nosso versículo aqui já explicou. É a proclamação da palavra diretamente de Deus. É Deus dar um recado para você e você automaticamente passar para aquela pessoa. Não é ser profeta, porque o último profeta, a gente aprendeu na última aula, lembra que é o lugar onde Deus fala, quando eu já disse, o último profeta foi João Batista. Porque profeta foi até antes do nascimento de Jesus. Então, João Batista, o primo de Jesus, em segundo grau, ele já estava anunciando, então ele foi o último profeta. Mas existe esse dom de profecia, que é Deus revelar para você algo para determinada pessoa, tá ok? Não é o de adivinhação, é diferente daquela jovem, tá bom? E tem também o próximo dom, variedade de línguas. Que línguas são essas? Português, matemática? Não. Variedade de línguas é você falar em línguas, tanto línguas dos anjos, como outras línguas. Por exemplo, Deus usa você não sabe falar japonês. E de repente você encontra com um japonês em determinado lugar, ou lá, ou aqui no Brasil, você encontra com alguém. E Deus usa você para falar com essa pessoa em japonês, se você nem sabe falar. A variedade de línguas, a gente não sabe o que está falando. Tanto a língua dos anjos, a gente está conversando diretamente com Deus, a gente está sentindo a presença dele, como essas línguas terrenas daqui, terrestres, né? A gente pode estar falando com alguém, mas a gente não entende. Só que, aí vem o próximo, que é interpretação de línguas. Que a Bíblia fala que na igreja, essa variedade de línguas não vai adiantar se a gente não interpretar. Então, porque um complementa o outro, lembra? Então, um tem variedade de línguas e o outro tem interpretação de línguas. E tem gente até que tem as duas coisas. Interpretação de línguas, tanto as línguas dos céus, né? Deus falando para a sua igreja, você já deve ter visto na igreja, na nossa congregação. Então, interpretação de língua, né? É compreender a mensagem diretamente dada por Deus. Compreender a mensagem que vem dos céus, tá certo? E o último, mas não mais importante, é o último da nossa relação, vamos chamar assim, né, da nossa escala aqui, dos 9 dons espirituais, é o discernimento de espírito. É por você perceber se a mensagem vem de Deus ou não. Ou seja, qual é o versículo que fala aqui? O versículo 10, ele fala assim, o versículo... não, é o versículo 9, é o versículo 10 mesmo. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Então, é saber a diferença. Esse é o discernimento de Espírito. Aí eu pergunto para vocês, e qual é o seu dom? Tia, eu não sei. Então vamos perguntar a Deus, que Deus responde. Pergunte a Deus aí, se você ainda não sabe qual é o seu dom ou quais são os seus dons. Você pode ter mais de um dom, tá certo? E você também pode perguntar, que eu falei de 9 dons espirituais aqui, você pode perguntar, e onde é que está, tia, o dom de cantar? Onde é que está esse dom de cantar? Quando eu era da idade de vocês, eu achava também que era um dom, mas a Bíblia não fala que é um dom. Cantar, ele é um talento. Até as pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, tem muita gente aí que canta bonito, tem uma voz bonita, é isso que eu quero dizer, tá? Mas esse dom de cantar não existe, então é um talento. Você nasce com esse talento,
tá ok? Talento, ele é diferente de dom. Dom é um presente de Deus, você não nasce com ele. Mas talento, você nasce. Então já nasce sabendo cantar? Sim, você já tem um timbre de voz bonito. Agora, se você tem que ensaiar, você tem que cantar. Se você deixar de cantar, você vai perder esse talento, né? Porque você vai acabar não conseguindo mais cantar. E com o tempo, a nossa voz vai mudando, não é isso? Quais são mais outros talentos que às vezes a gente pensa que é um dom? Vamos dizer, desenhar é um talento, não é um dom. Quem mais? Vamos dizer, pintar, né? Tem gente que pinta telas, fazem quadros maravilhosos. Quem mais? Criar, né? Tem muita gente que é criativa. Eu vou criar isso. Tem gente que decorar. Eu vou decorar uma festa infantil, vou decorar a igreja, a casa do Senhor. Porque é isso. Todos esses dois, tanto o talento como os dons espirituais, é para adorar a Deus e servir ao nosso próximo, tá certo? Abençoar pessoas. E qual destes dons, como eu falei, é o melhor dom de todos? Qual destes é o melhor dom de todos? Desses 9? O melhor dom de todos está em 1ª carta de João. Joãozinho, lembra o apóstolo de Jesus? Joãozinho, ele escreveu em 1 João 4,8, né? Que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ainda aos Coríntios, você continua com a sua Bíblia aberta para a gente responder os exercícios. No capítulo seguinte, ou seja, o capítulo 13, ele fala que se eu tiver todos esses dons aqui, todos os 9, e se eu não tiver o amor, não adianta nada. E que amor é esse? Então eu tenho que amar igual a Deus, que deu seu Filho Jesus por amor a mim? Não. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem amor. Ele é o amor. Em 1 João fala, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, né? Se ele significa amor, a gente não tem Deus no coração? Então, se a gente tem Deus no coração, a gente tem que ter o amor de Deus. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse é o maior de todos os dons que nós temos por obrigação de ter. Ele não está nessa relação, mas é por quê? Porque ele é uma obrigatoriedade. Ele você tem que ter. Para você estar no céu, para você dizer que é filho de Deus, filho e filha de Deus, para você dizer que um dia vai morar no céu, que Jesus é seu melhor amigo, é seu salvador e redentor, tá certo? Da sua vida, da sua alma, né? É o seu paizão celestial. Você tem que ter o amor de Deus. Então, esse é o maior de todos os dons. Vamos para o nosso exercício? Tem alguma pergunta? É só fazer? Vai fazendo aí, digitando. Estou aqui, presente. Depois eu vou fazer outra chamada, né, de presente. Vamos para o nosso exercício? Nosso exercício. Eu gostaria de ligar para vocês, mas eu não estou conseguindo aqui de ligar para vocês. Se vocês conseguirem aí, eu gostaria de falar agora, né? A gente vai dando ok para cada um. A Lara, será que a Lara pode me ligar? Será que a Lara pode me ligar? Deixa eu ver aqui. Vê se consegue ligar para a Lara aí, tio Diego. Vai acompanhando as mensagens e vê se consegue. Liga para a Lara, se você encontrar a Lara aí, para a gente fazer as perguntas. Que é somente marque V para verdadeiro e F para falso. V para verdadeiro, a página 18 de vocês, não é isso? V para verdadeiro e F para falso. Vamos respondendo os exercícios. Eu gostaria que a Lara e o Vinícius respondessem para mim aí, mas vocês também, se não concordar ou então tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Porque eu não estou conseguindo ligar e as horas já estão voando, tá bom? A letra A fala assim: os dons espirituais são distribuídos de acordo com a necessidade da igreja? É verdade ou é falso? É verdadeiro ou é falso? Os dons espirituais são distribuídos de acordo com a necessidade da igreja? O que vocês me dizem? É de acordo com a necessidade da igreja? Todo mundo tem o mesmo dom? Ou cada um recebe o dom de acordo com a necessidade daquela igreja? Vamos falar aí, é verdadeiro ou é falso? Quem vai responder para mim? Respondeu alguma coisa, tio Diego?
A letra B. Vamos continuando. A Bíblia ensina que não devemos buscar os dons. É verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? A Bíblia ensina que não devemos buscar os dons. Letra C. O maior dom que devemos buscar é o dom do amor. Qual é o maior dom de todos que não está nessa lista? Número 9, da lista dos 9 dons espirituais. O maior dom que devemos buscar é o dom do amor. É verdadeiro ou é falso? Quem está respondendo? Alguém? Flávia, Camila e Fábio. Quem? Quem está aí? Flavinha. Flavinha. Flavinha, questão número 2. Eu vou pedir ajuda a ela. Liga aí para... Lara está aí? Não. Vinícius está aí? Fabiana, que é a Fabi que está aí. É que eu tenho que acompanhar aqui e não estou conseguindo, que é o mesmo Instagram. É o mesmo Instagram. Deu certo? Vai aparecer. Ei, quem é? Flavinha? É Flavinha que tá aí? Vai do Senhor, tia Gris. Paz do Senhor. Eu não tô conseguindo enxergar aqui. Mas Tá igual a mim naquele dia. talvez tá aí na TV, mas eu não tô conseguindo enxergar, mas eu tô ouvindo vocês. Paz do Senhor, tudo bem? E aí, vamos responder? Letra A. É falso ou verdadeiro, Flavinha? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Quem concorda dá ok. As outras meninas vão participar também, tá? Os outros meninos vão participar também. Só a Flavinha está me ajudando. A letra B, então. A Bíblia ensina que não devemos buscar os dons. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Concordam? Muito bem, nós devemos buscar os dons. Nós temos que saber o nosso dom, né? Como é que a gente vai servir a Deus, adorar a Deus e servir as pessoas se a gente não sabe qual é o dom? E Deus vai cobrar, né? Letra C, o maior dom que devemos buscar é o dom do amor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Flávia. Depois a gente se fala, se der tempo ainda, mas continua na aula. Quem mais? Quem mais aqui? Número 2. Quem vai participar conosco, número 2? Relacione a primeira coluna com a segunda sobre os dons espirituais. Relacione a primeira. Me ajuda também, Flavinha. Me ajuda também. Vamos ver com quem a gente pode falar aí. Né? Eu deixei essa questão, que essa questão é bem difícil, mais difícil assim, que ela é muito parecida com algumas coisas. Mas se alguém não puder participar aí, a gente liga de novo para a Flavinha para ela ajudar a gente. Quem mais? Quem está participando aí? Liga de novo, Flavinha. Vamos ajudar aqui a tia. Vamos ajudar para a gente responder. Falta 10 minutinhos. 10 minutinhos para a nossa aula terminar. Tá ligando? Nós temos aqui Camila! Camila, paz do Senhor. Só que Camila não está com a revista, né? Está com a revista, Camila? Paz do Senhor. Está com a revista? Ai, coisa boa. A lição número 2, Camila, ajuda a tia Grícia, toda a turma. Flavinha também ajuda aí escrevendo, tá digitando, a Lara, o Vinícius. Quem pode participar ao vivo, tá certo? É porque só pode uma pessoa por vez. Relaciona a primeira coluna com a segunda sobre os dons espirituais. Não tem os 9 aqui, aqui só tem somente 5. Qual é o dom mais fácil? Tem a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, cura, profecia e interpretação de línguas. Vamos por esse, começar pelo mais fácil? A letra C de cura, qual é? Qual é o significado de cura? A restauração da saúde. Muito bem, Camila. Concordam? Flavinha, todo mundo aí está concordando? Yasmin, Isabela, quero ouvir vocês. Muito bem, restauração da saúde. Qual é o próximo que você quer responder, Camila? Profecia. O que quer dizer profecia? Profecia.
É a letra D. Transmissão de Onde é uma que palavra tá? diretamente de Deus. Transmissão de uma palavra diretamente de Deus. Eva! Muito bem, Camila, muito bem. Próximo. Interpretação de Interpretação de língua. línguas. Interpretação de línguas. Onde é que ele está? Compreensão da mensagem em línguas estranhas. Muito bem. Compreensão da mensagem em língua estranha. Então, você já tirou cura, profecia e interpretação de línguas. Aí tem uma coisa parecida com a outra aqui, né? Palavras de conhecimento e discernimento de espírito. Discernimento de espírito, que até o versículo já tinha explicado. Onde é que está a Discernimento explicação? de espírito. Discernimento de Revelação espírito. Revela... Discernimento de espírito. Lá no nosso versículo 10, fala o Palavra quê? de conhecimento. Operação da mensagem. Discernimento de espírito e palavra de conhecimento. Circunstâncias. Discernimento de espírito é o quê? É você saber se algo vem de Deus ou não. E onde é que está escrito? Onde é que algo vem de Deus ou não? Qual é a alternativa? Versículo 10. Em discernimento de espírito, a revelação sobre pessoas, circunstâncias e verdades bíblicas. Discernimento de espírito, olha, ele é bem parecido com palavra de conhecimento. Lembra que a palavra de conhecimento eu falei que era um entendimento claro sobre pessoas, circunstâncias, né? E verdades bíblicas. Então, palavra de conhecimento é você ter a revelação, é porque a palavrinha está aqui, né? Revelação. É o conselho sobre pessoas, circunstâncias e verdades bíblicas. E o discernimento de espírito, está um pouco confuso essa palavrinha aqui, revelação, né? É a percepção, que aqui fala aqui, ó. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Ou seja, percepção se a mensagem provém de Deus ou não. Esse é discernimento de Espírito. Então, a sequência é C, A, D, E e B. Confere aí? Ok? Ok. C, A, D, E e B. É, né? C, A, D, E e B. Ok? Essa é a nossa sequência. Só está um pouquinho confusa a palavra de conhecimento com discernimento de espírito por causa da expressão, né? Beijo, paz do Senhor. Continua aí para a gente responder agora a última questão, que é um pouco comprida. Vamos lá, vamos lá. Cadê Isabela e Yasmin? Cadê Isabela e Yasmin para ligar para mim? Vem ligar para mim. Isabela e Yasmin, consigo falar com vocês? A paz do Senhor, meninas, rápido. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Tá conseguindo falar com Yasmin? Isabela? Conseguiu, irmã Magda? Lara? Vamos, Lara, vamos, Lara. Mas os outros continuam com a revista aberta, com a lição, com a Bíblia aberta. 1 Coríntios 12, capítulo, a partir do versículo 4. Versículo 4, o que tem dizendo no versículo 4? Eu vou ler, Lara. Oi, Lara! Pai, Senhor! Me ajuda aqui, a tia já disseram também, me ajuda junto contigo. Capítulo 12, de 1 Coríntios, versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Onde é que está escrito isso aqui? Ó? Leia primeiro, e descubra qual versículo menciona sobre. Onde é que está o versículo 4? Qual é a letra? Existem tipos diferentes de dons espirituais. Está escrito em qual aqui a alternativa? Cada alternativa você vai escrever um número desses versículos. Tá do 4 ao 11. Versículo 4 fala, existem tipos diferentes de dons espirituais. Vou responder a primeira, você responder a partir da segunda, tá? É a letra D, ó. Letra D tem, existem tipos diferentes de dons espirituais. Então, o versículo 4, escreve assim, 4. Entendeu agora? O versículo 5, vou ler o versículo 5. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Não tem esse versículo aqui, né? Nessas alternativas. O 6, há diferentes habilidades
para realizar o trabalho, mas o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Onde é que tem esse versículo? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa do versículo 6? É a letra? Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Letra? Tia Gri, Oi! Pode eu falar. não estou conseguindo entender o que a senhora está falando. Está Versículo cortando 4. muito. 1 aos Coríntios, do 12, do 4 ao 11. Do 4 ao 11. Eu já li o número 4, que é a letra D. A letra D você escreve 4. O versículo 5 não tem nenhuma dessas alternativas. O versículo 6 está em uma dessas alternativas. O versículo 6 está falando: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Onde é que está escrito? Qual é a alternativa? A da alternativa A é o versículo 7. Muito bem. Já está lá no versículo 7, mas vamos lá. Alternativa A é o versículo 7. Deus dá a cada pessoa uma prova da presença do Espírito Santo. Alternativa B? Está em qual versículo? Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Vai passar o tempo, eu vou ter que responder. O versículo 10. Depois vocês conferem na Bíblia de vocês, tá bom? Por favor, leiam a Bíblia de vocês. Então, a alternativa A, versículo 7. Alternativa B, versículo 10, crianças. Alternativa C, versículo 6. A D, versículo 4. E a E, ou E, versículo 11. Então, por favor, acompanhem comigo. 7, 10, 6, 4 e 11. Tá? Obrigada. Paz do Senhor. Tá bom? Paz do Senhor, para a gente concluir aqui. Respondam, por favor, a todas as crianças. Respondam as outras alternativas. Quem não conseguiu acompanhar aqui, respondam e mandem a fotinha para mim, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, porque falta apenas 3 minutinhos para nosso término, né? Nosso término da nossa live. E a gente vai orar, continuar em oração. Aqueles pedidos de oração, lembra? Cada um orando por outro. Na primeira aula eu falei que é um lugar de Deus que tem comunhão, união. Eu ainda estou continuando orando por todos, claro, mas o meu amigo de oração é o Vinícius, eu estou orando por ele. Né? A Flavinha eu sei que é por mim. Então cada um aí sabe o seu amigo de oração. Quem aí não se lembra mais, pergunta para mim que eu respondo no WhatsApp, tá bom? Beijos a todos, a paz do Senhor. Vamos fazer a oração final da nossa aula. Não final do dia, não final do ano, né? Até domingo, se Deus quiser. A lição número 8 é uma lição maravilhosa. Vou só dar um spoiler para você aqui. É onde aprendemos a falar a verdade, é onde se fala a verdade. Então, feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigada pela participação de cada um. Desculpa não poder participar todo mundo assim, porque isso aqui não é uma live de conversa, é uma escola bíblica dominical e a gente, né, para dar a nossa lição, hoje foram 9 dons espirituais, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Deus maravilhoso, graças te damos por mais uma manhã na tua presença, aprendendo mais um pouquinho da tua palavra, Senhor. Que a gente continue te buscando muito mais, buscando os dons espirituais. Senhor, desperta cada criança, o dom espiritual de cada uma. Senhor, tu sabe, revela cada uma e nós um dia prestaremos contas a ti. Senhor, para que a gente possa te adorar muito melhor com cada dom espiritual distribuído no teu povo e que também né, que a gente possa servir as pessoas, né, sendo exemplos, né, da fé, dando testemunho de ti, que somos filhos teus. Em nome de Jesus, fica conosco mais uma semana. Se não na igreja, se a gente não puder estar lá, estaremos aqui em casa, aprendendo mais e mais da tua palavra. Continua conosco nesta semana, dando uma semana maravilhosa, Senhor. Ser conosco. Deus, vem dar, mais uma vez eu te peço, a cura sobre a nossa nação, a cura sobre o nosso estado, Senhor. Chega com providência em nossas vidas, na vida de cada criança. O Vinícius, que é meu amigo da oração, Senhor. Pai, cada criança que está participando dessa live, cada criança, cada aluno nosso, cada aluno teu, cada criança, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus.
Amém. Beijos, a paz do Senhor. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Depois esse vídeo vai ficar no YouTube, tá bom? Beijos. Saudade.